Reinaldo Azevedo deu uma paulada lá no Rodrigo Pacheco. Vamos ver aqui essa notícia importante. Ameaçar o Supremo Tribunal Federal com impeachment é o novo método Corleone-Soprano de fazer política. Tá chamando, ó, tá dizendo que o método do Pacheco é meio mafioso, hein? Ó o Reinaldo Azevedo aí. Não há jurista ou sofista capazes de demonstrar a constitucionalidade das desonerações aprovadas pelo Congresso. Tanto seus defensores sabem disso, a exemplo de Rodrigo Pacheco do PSD, presidente do Senado, que o argumento jurídico foi abandonado. Eles preferem acusar a judicialização da política, como se o executivo cometesse uma traição e uma conspiração ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas, ao menor sinal de contrariedade com alguma decisão do tribunal, alguém se lembra, ali pelas cercarias da nossa Câmara Alta, de falar em impeachment do ministro do Supremo em 2027. Esse é o modo de operar de Michael Corleone. Para quem não lembra de Michael Corleone, é o filho do Don Corleone lá do Poderoso Chefão, da trilogia de filmes maravilhosa. E de Tony Soprano, do seriado, né? Menos o charme misterioso e a graça dos papéis interpretados, respectivamente, por Al Pacino e James Gandolfini. Sobra só a truculência de canastrões da democracia, a serviço de lobbies, a envergar as vestes de defensores do interesse público. É certo que alguns capas pretas do Congresso estão furiosos com o governo porque este resolveu recorrer à lei para barrar o ilegal. Olha aí, o Supremo estava barrando o que é ilegal. Que despropósito, não é mesmo? Que coisa mais exótica. E não cansam também de mandar recados ao Supremo Tribunal Federal. Embalaram um golpista por 4 anos, ajudaram a patrocinar as suas ilegalidades na boca de urna, toleraram todos os seus crimes de responsabilidade, dando-lhe a certeza, alimentada a verbas do orçamento secreto, de que nenhum poderia lhe advir das casas legislativas. E eis que esses varões de Plutarco, pouco mais de 1 ano após o ataque bárbaro à sede dos 3 poderes, ameaçam com o enforcamento de ao menos um magistrado de nossa Corte Suprema a partir do ano de 2027, para que possa servir de exemplo. Se e quando isso acontecesse, a crise se instalaria no país para não mais sair. É intolerável, trata-se de um jeito mafioso de fazer a política. Eu não sei se o Senado terá uma maioria de extrema-direita em 2027, mas sei que os que preparam a pauta anti-STF, antes mesmo que os mandantes das ações golpistas tenham sido julgados, por seus crimes se alinham e se aliam objetivamente com o golpismo. Nem mesmo esperam a suposta maioria reacionária, mas acreditam que virá para tentar intimidar o tribunal. Que fique claro, o jornalismo que reporta essas conversas de bastidores, ele faz o seu trabalho. E elas efetivamente existem. Por isso estou entre aqueles que consideram que a vitória de Lula em 2022 constitui um elemento importante de contenção da fascistização do país, mas que o perigo ainda nos ronda, a exemplo do que acontece em outras democracias mundo afora. O que ele está dizendo aqui, gente? Que o bolsonarismo é uma parte do problema da extrema-direita. O Pacheco, quando peita o Supremo, é mais um traço de como a extrema-direita ainda ameaça as nossas instituições. É mais um traço claríssimo de como a extrema-direita ainda está por aí. Por isso que a eleição do Lula foi tão importante. As forças de desestabilização do Pacto Civilizatório, instituído em 1988, têm encontrado aliados hoje até na chamada grande imprensa, sob o pretexto de garantia da pluralidade, o que é um dado novo no país desde a redemocratização. Trata-se de uma regressão política, ética, moral e profissional. No caso em tela, diga-se o das desonerações, uma das formas de dar trela a agentes disruptivos consiste em especular, como tem feito certo colunismo, ou bêbado ou decrépito,
que 5 votos até agora havidos no Supremo em favor da liminar que suspende o texto inconstitucional e ilegal aprovado no Congresso é parte de um arranjo entre o Planalto e o Tribunal, como se o exercício regular do direito fosse uma conspiração. É gente incapaz de ler uma liminar ou de compreender uma disposição constitucional ou legal, fosse como querem, a única forma dos ministros aprovarem a independência seria votando contra a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Chegamos a um ponto em que só se demonstra isenção, ignorando a ordem legal, a safadeza, nem poderia ser diferente, serve para alimentar as milícias digitais fascistoides. Entreguemo-nos, pois, à vida e seu ofício. Eu não sei que composição terá o Senado em 2027. Sei que os ministros do tribunal não podem se impressionar, do contrário, estariam se deixando intimidar por Corleones e Sopranos de quinta categoria antes mesmo de uma maioria mafiosa dominasse o Senado. Chega! Chega de ameaças veladas. Encerro com uma advertência a setores importantes da economia brasileira que ainda flertam com esses patriotas. Eis aí um projeto de Brasil. A crise permanente. A serviço de quem o Pacheco quer uma crise permanente com o Supremo, gente? A serviço de quem? Certamente interessa ao Bolsonaro, né? Certamente interessa ao Bolsonaro. O Bolsonaro que tá correndo o risco de ser preso. O Bolsonaro que tá com risco de perder poder político. Pra ele é ótimo ter um Pacheco da vida. Pra ele é ótimo ter um Arthur Lira da vida. Lembra o que eu falei ontem pra vocês? Qual é o grande problema do Congresso? E eles foram eleitos. É um problemaço, gente. É um problemaço. Nós temos um Congresso que foi eleito e que tá atentando contra o sistema político que nós fazemos parte. É esse o tamanho do rombo que a gente tá envolvido. É esse o tamanho da merda que a gente está envolvido. Nós temos um Congresso que atua contra nós. Contra nós. Gente,